Bom dia, pessoal. Acho que ainda não animaram muito mesmo depois do coffee, mas tudo bem. Não vou fazer vocês repetirem, que vocês já é o quarto bom dia que vocês falam hoje, né? Então vamos seguir. Eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas para Google Marketing, né? Fazer uma apresentação rápida. Eu sou Marcos Potaz, trabalho aqui como Head de Marketing da ComSchool. Já tive agência durante 5 anos. Depois trabalhei em uma startup e hoje eu estou aqui na ComSchool como Head de Marketing. E a gente usa muito essa parte de Google Marketing, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Entrando rapidamente, o que é o Google Marketing, né? O Google Marketing ele é imenso, né? É um mundo à parte quando a gente vai falar, né? O Maurício ele já falou da parte de redes sociais, o Daniel já falou um pouco de e-mail marketing, e quando a gente olha para o Google Marketing, né? Tá tudo dentro do marketing digital, e o Google Marketing ele abre aí um novo universo inteiro para falar dentro do Google, né? Ele tem as ferramentas clássicas que eu imagino que muitos de vocês já ouviram, que é o Google Analytics, o Google Ads, muitos de vocês já devem ter escutado falar, e tem algumas ferramentas aí que são um pouco diferentes, que é Google Search Console, Data Studio, Google Optimize e Google Tag Manager, né? Vou falar mais para frente sobre cada uma delas, vou abrir elas para vocês conhecerem um pouco mais, mas basicamente isso ainda existem outras ferramentas além dessas, né? Essas são as ferramentas são todas gratuitas, né? Quer dizer, o Google Ads você precisa pagar para aparecer, né, para fazer anúncio, mas de forma geral elas são todas gratuitas e qualquer pessoa pode usar. E existe uma parte do Google Marketing, que é o Google 360, que é uma versão paga de basicamente todas as ferramentas. Então existe o Google Analytics 360, o Google Ads, né, que ele muda de nome, vira Display e Vídeo 360, o Google Search 360. Então é uma parte paga. Eu vou falar muito mais das gratuitas, que são essas. Só que antes de falar, né, de entrar no Google Marketing, e isso vai muito na linha do que o Maurício falou, você precisa ter muito claro qual é o seu objetivo em fazer o marketing, né? Seja ele na rede social, seja ele no e-mail, seja ele dentro do Google. Então você precisa ter claro qual é o seu objetivo, qual é o objetivo da sua empresa, quais são as metas, quais são as métricas que você vai olhar para você saber quais ferramentas você vai usar e como você vai interagir dentro de cada ferramenta, né? Porque se eu não tenho minhas métricas claras para a ferramenta que eu estou utilizando, eu não sei se ela está performando bem, se ela está trazendo resultado ou se ela não está trazendo resultado. Então é muito importante você ter esses objetivos claros e ter essas métricas muito claras. Então são métricas reais, mensuráveis e alcançáveis, né? Não adianta também eu colocar uma meta, eu quero faturar 1 milhão no próximo mês, sendo que o meu faturamento atual é 5 mil reais, né? Fica meio distante para você alcançar. Então é muito importante que você entre com coisas alcançáveis, reais e também que sejam mensuráveis. Não adianta colocar alguma meta que você não consiga medir, porque depois você não vai saber se você está perto ou longe de alcançar essa meta. Você precisa conhecer seu cliente, aí já entrando um pouquinho mais no Google, né? Então, quando a gente fala de Google, vou fazer uma campanha, quero me posicionar na parte orgânica, né? Que o Maurício já começou a falar um pouco de SEO, que é a parte orgânica do Google. Para você precisa conhecer seu cliente. Se você não entender como ele procura as coisas no Google ou quais canais que ele usa dentro do Google, dentro da internet, você não vai conseguir alcançar o seu cliente. Então, o principal ponto aí é conhecer seu cliente. A gente tem muito a questão de persona e de público-alvo, né? Então, público-alvo é uma forma mais geral de você classificar o seu cliente, colocar ele em grandes grupos, e persona é quando você começa a definir detalhe a detalhe. Você dá um nome, você dá uma idade, você dá um trabalho para essa persona, que é justamente a personificação do seu público inteiro que você tem. Você vai personificar para usar ele posteriormente. Então, daí você vai conseguir entender quais são os canais que ele está. É importante usar o Twitter ou não é importante usar o Twitter? Quando você desenhar uma persona, você vai identificar se essa persona usa o Twitter ou se ela não usa o Twitter. Daí você pode trazer essa resposta para dentro da sua divulgação na empresa. E aqui o principal ponto, né, para Google, quando a gente fala de Google Search, né, que é a parte de pesquisa do Google, é qual é o seu produto. É conhecer muito bem o seu produto, né? Porque o seu produto você precisa entender não só exatamente qual é o seu produto, mas como as pessoas buscam por ele.
Se eu estou falando de um produto, de um tênis, pode ser que as pessoas vão procurar como tênis de corrida, como tênis de passeio, como tênis para caminhada. Então eu preciso saber muito bem como as pessoas enxergam o meu produto para eu saber como eu vou atingir elas dentro do Google. E quando a gente fala dessa parte de conhecer o produto, né, o Maurício até falou um pouco disso, mas a gente fala de long tail, que é cauda longa, né? O que significa cauda longa? Quando eu vou dar um nome para um produto ou serviço meu dentro da internet, é muito interessante que você coloque palavras-chave mais compridas, né? O nome do produto um pouco mais comprido. Então aqui tem um exemplo de franquias, né, que seria a primeira palavra lá em cima, e franquias digitais e franquias de marketing digital. Então, quando eu coloco só a palavra franquias, eu posso cair numa franquia da Copenhague, uma franquia da Cacau Show. Mas se o meu mercado é franquia de marketing digital, então faz muito mais sentido eu usar uma frase mais focada, mais específica do nome do meu produto. Então, eu vou colocar franquia de marketing digital. Isso serve tanto para quem tem e-commerce, quando for colocar um nome de um produto. Então, vou vender celular da Samsung. Se eu colocar só celular da Samsung, quando o usuário for procurar, ele vai encontrar diversos celulares. E talvez ele quer o Galaxy S10 ou quer o Galaxy Note, algo muito mais específico. Então, é interessante que você coloque o nome bem específico do seu produto. E se for serviço, a mesma coisa. Vamos dar um exemplo de serviço de van, transporte de van. Então, se eu colocar só van, né, por exemplo, para a pessoa pesquisar, ela pode estar procurando N fatores, ela pode estar querendo comprar uma van. Agora, se o nome do meu serviço é van com motorista para aeroporto, já fica algo muito mais específico para a pessoa encontrar dentro do Google. Então, usar a parte de cauda longa é muito importante para você conseguir atingir especificamente o público que você quer. E essa parte de cauda longa, que tem um exemplo também de tênis Nike vermelho, Air Jordan, é justamente isso, porque se aumenta o tênis, ele tem um maior volume de busca, mas tênis Nike vermelho, Air Jordan, ele é mais específico. O que significa isso? Que quem procurar essa palavra-chave e cair no seu site, aumenta muito a chance de conversão dela. Então, o que a gente costuma falar? Que quanto mais simples é essa palavra, ela tem um maior número de busca, é mais difícil de você ranquear no Google. E, em compensação, quando você vem aqui para baixo, para tênis Nike vermelho, que é mais específico, você diminui o volume de busca, mas você aumenta a taxa de conversão e diminui a dificuldade de ranquear. Né? Porque tênis você vai competir com Netshoes geral. Se você tem um tênis específico que você está fazendo à mão e que as pessoas estão procurando por esse produto, você pode colocar o nome dele, tênis artesanal, e talvez as pessoas já vão procurar esse produto e você não vai competir com uma Netshoes da vida. Então, o seu grau de competição diminui muito quando você vai para uma palavra long tail. Então, o recomendado é sempre usar essas palavras dentro do seu site quando você for descrever algum produto. Quando a gente fala de search marketing, né, que é das pernas dentro do Google Marketing, a gente tem o Google Ads e o Google Orgânico, o Google Orgânico é o SEO, né? Então aqui eu estou mostrando uma pesquisa orgânica, né? Você fez uma pesquisa, escrevi lá, curso de e-commerce de moda. Quando eu dou um zoom aqui, esse primeiro é o anúncio, que está vendo aqui bem pequenininho, tem o anúncio. E se vocês forem reparar, para quem navega na internet há um bom tempo e faz pesquisa no Google há um bom tempo, se for reparar, esse aviso de anúncio está ficando cada vez mais discreto. Antes ficava destacado com um fundo diferente, depois ficava com escrito anúncio, só que com fundinho anúncio escrito em amarelo, e agora ele já está ficando só um outline, assim, só uma borda com um anúncio escrito dentro. Então o Google está diminuindo essa questão para não ficar tão diferente o pago da pesquisa, justamente para incentivar que as pessoas cliquem nesses primeiros anúncios. Mas esse aqui é o anúncio, né? E é o Google Ads. Então, para você aparecer aqui dentro da pesquisa, você vai usar o Google Ads. O Google Ads é a ferramenta que se usa para fazer a parte de mídia paga dentro do Google. E aqui embaixo você vê aparecendo já sem o anúncio, é a parte de SEO, é a parte de busca orgânica. Então, como eu faço para aparecer aqui embaixo no primeiro lugar? Existem uma série de estratégias para você realizar e conseguir aparecer
aqui nesse primeiro lugar, e tem algumas ferramentas que você pode usar. Uma delas é do próprio Google Ads, ela chama Keyword Planner. Essa ferramenta, vou mostrar aqui para vocês. Essa ferramenta, vocês vão entrar aqui no Google Ads, né? Essa é a cara do Google Ads. E vocês entram aqui em planejador de palavra-chave. A hora que você entra, você precisa ter uma conta cadastrada. E a hora que você entra aqui, você consegue colocar alguma palavra-chave. Tipo o que o Maurício mostrou da parte lá de sugestão de perguntas, só que aqui ele vai te trazer um relatório de volume de busca. Então, por exemplo, o exemplo que o Maurício usou, né? Batedeira. Ele traz aqui, tá vendo? Ele traz aqui algumas palavras-chave. Batedeira planetária, batedeira KitchenAid, batedeira Oster, e ele traz aqui a média de pesquisa mensais, ou seja, a batedeira Oster, ela tem 14 mil buscas mensais. O valor para você aparecer na parte superior da página é 29 centavos. E o que esse 29 centavos significa? Significa que é o custo por clique que você vai pagar dentro de um anúncio. Então, o Google Ads, ele funciona através de um leilão. Um leilão de palavras-chave. Então, como vai funcionar? Você vai falar, eu quero pagar R$1 no clique. Vem o seu concorrente e fala, eu quero pagar R$2. Daí você fala, não, eu quero pagar R$2,20. Então, é como se fosse um leilão. E mais ou menos, quem for pagando mais, vai aparecendo em primeiro lugar. Óbvio que tem outros fatores aí que entram, quando a gente fala de Google Ads, mas basicamente é isso. Então, essa ferramenta já é uma ferramenta muito legal para, vocês analisarem o volume de pesquisa. 2, vocês analisarem outras palavras-chave que estão relacionadas à palavra-chave que você está buscando. Então, eu coloquei batedeira, mas será que não é melhor eu divulgar batedeira Oster em vez de batedeira? Ser um pouco mais específico e atrair um público mais específico? Então, é interessante ter esse olhar, né? E aqui ele vai trazendo alguns outros tipos, né? Batedeira Britânia, Cadence. Além disso, ele traz aqui o índice de concorrência. Aqui é a concorrência da busca paga, né? Então, se eu for olhar aqui, batedeira Oster, ela tem uma concorrência alta. É difícil de eu conseguir me ranquear em primeiro lugar, mesmo na mídia paga. Então, talvez pode escolher aqui uma de concorrência média, ou dependendo do CPC que ele tiver, né? Porque ele tem o menor lance, o maior lance de CPC aqui para competir. Então, é uma ferramenta legal para vocês tirarem esse tipo de informação. A outra ferramenta, indo nesse caminho também de palavra-chave, é o SEMrush. Não sei se vocês já conhecem ou se alguém já ouviu falar. Ele é uma ferramenta que você consegue fazer algumas consultas gratuitas, mas você também consegue fazer... ele tem o plano pago, ele é um pouco mais caro. Se eu não me engano, ele é $100 por mês. É bem alto o valor dele, mas ele traz muita informação em questões de busca orgânica quando a gente fala, né? Então, se eu pegar aqui e colocar um site... Colocar o site da ComSchool aqui, vocês vão ver que quando vocês vão usar a ferramenta, vocês podem jogar qualquer site. Tanto um site de vocês quanto um site de concorrente, se você quiser analisar qual o posicionamento do concorrente ou como ele está classificado. Então ele traz aqui algumas informações gerais. Ele está aqui configurado para o Brasil e ele traz algumas informações, né? Então quanto tem de pesquisa orgânica? Tem 17 mil pessoas que entram de busca orgânica no site da ComSchool. Quanto tem de pesquisa paga? 4.700 pessoas. Daí, mas o mais interessante é justamente quando você vem aqui, analisar quais são as principais palavras-chave orgânicas que estão ranqueadas no meu site. Então eu consigo ver quais são as posições que o site da ComSchool está ranqueado. Daí eu consigo organizar ou por posição ou por tráfego. E que informações interessantes traz isso para a gente? Traz exatamente o volume de pesquisa mensal. Aquele é muito parecido com o planejador do Google Ads. Ele traz esse KD, é a dificuldade de ranqueamento, só que aqui é a dificuldade de ranqueamento orgânico.
né, de 0 a 100%. Ele traz mais ou menos uma estimativa de custo do CPC, só que como aqui a ferramenta é em dólar, então esse CPC ele fica um pouco alterado, né? Ele nunca é muito assertivo. É melhor sempre consultar o do Google Ads, que ele vai trazer mais assertivo se vocês quiserem olhar especificamente sobre o CPC. Mas aqui ele traz justamente essa posição. E aqui ele traz também um histórico, né? Então a gente está na primeira posição e continuamos na primeira posição. Deixa eu ver se ele tem aqui. Aqui a gente estava na 12ª posição, agora a gente está na 11ª posição. Então ele vai trazendo por palavra-chave. Então isso é muito legal. E qual é a página que está vinculada? Então isso é legal de vocês olharem esse relatório para verem as próximas estratégias que vocês vão fazer em termos de pesquisa orgânica principalmente. Então, eu estou classificado na 4ª posição de marketing de tal curso. Mas eu quero chegar na primeira posição. Então, deixa eu ver que página que está ranqueando. Daí você clica aqui, ele vai abrir a página que ele está ranqueando. E aí entra um estudo que é você ver o que você pode melhorar dentro dessa página, né? Talvez aparecer mais vezes a palavra-chave, melhorar o conteúdo, diminuir a taxa de rejeição, né? Quando a gente fala de busca orgânica, a gente entra muito na questão de experiência do usuário no seu site. Hoje esse é um dos fatores mais importantes para o Google. E o que ele avalia como experiência do usuário? Principalmente o tempo de permanência, se ele interage com o seu site. Então ele fez uma pesquisa no Google, caiu no seu site e ele não consegue, e o usuário ele volta para o Google, isso é um alto índice de taxa de rejeição. Então ele não gostou do seu site, ele voltou para o Google para continuar a pesquisa. Ele ficou pouco tempo no seu site, ele não interagiu com o seu site. Essa é a taxa de rejeição. Quem te dá esse parâmetro? Quem vai te dar esse parâmetro é o Google Analytics, que é uma outra ferramenta. A gente já falou do SEMrush. Tem o Google Tag Manager. Alguém aqui já usa o Google Tag Manager? O Google Tag Manager é um pouco mais complexo. E qual a finalidade do Tag Manager? Vocês já viram quando vocês vão mexer no Facebook ou em alguma ferramenta de marketing, ele pede para adicionar uma tag dentro do seu site? Então adicione essa tag no head, no body do seu site. O Tag Manager, ele serve justamente, ele é um centralizador de tags. Deixa eu mostrar. Então eu venho aqui, eu coloco uma tag do Tag Manager dentro do meu site, e a partir desse momento eu não preciso cada tag nova, eu preciso configurar o pixel do Facebook. Eu não vou jogar dentro do meu site, eu vou entrar aqui e configurar a tag aqui dentro. Isso deixa o site um pouco mais veloz e fica tudo unificado, você consegue ter um painel de controle dessas tags, né? Então se eu vier aqui em tags, ele tem algumas tags instaladas. Ele tem algumas tags instaladas que é justamente o centralizador, né? E para instalar a nova tag, você põe aqui adicionar uma nova tag. E ele já tem algumas coisas pré-configuradas. Esse é o interessante, na verdade. Então, se eu quero configurar o Google Analytics do meu site, depois que eu tenho o Tag Manager instalado, eu vou colocar aqui Google Analytics, Universal Analytics. E você já vai, pela conta do Google que está vinculada, ele já vai puxar o Analytics para mim. Ou aqui, acompanhamento de conversão do Google Ads, remarketing do Google Ads, então tem Google Optimize. Então tem algumas ferramentas aí que você consegue integrar com facilidade. O Facebook, por ser até uma concorrente do Google, né? Eles não disponibilizam aqui em um clique o Facebook, mas você põe aqui adicionar HTML, né? Aqui, adicionar código HTML, você cola aqui a tag e ele está adicionado também. Então, na verdade, essa é uma ferramenta interessante para você centralizar a instalação de tudo. Porque, quando eu for falar de Google Analytics, vai precisar instalar tag de Google Analytics. Quando for Google Optimize, precisa instalar tag. Então, se você tem esse centralizador, uma vez que você pede, se você não tem domínio sobre essa parte de código, pede para o seu programador ou para a pessoa de TI instalar essa tag no seu site. Uma vez instalado, você consegue instalar as outras tags sozinho através desse painel. Então ele é um centralizador e que dá mais velocidade para o site em si.
Indo para o Google Analytics, o Google Analytics ele é a principal ferramenta gratuita, né, que temos aí de análise do seu site, né? Para quem gosta da parte de análise, para quem quer fazer marketing digital, não existe fazer sem essa parte de análise. Então o Google Analytics aí vai ser uma das principais ferramentas para você conseguir medir os seus resultados, né? Porque estou direcionando todo mundo para o meu site. Mas como eu sei se está tendo resultado, né? Quais são as páginas que eles estão navegando? Quanto tempo eles estão ficando no meu site? Qual é essa taxa de rejeição que eu falei anteriormente, né? Então aqui ele te traz, essa é a cara do Google Analytics, para quem não conhece. Ele te traz aqui em tempo real quantos usuários estão ativos agora, quantos usuários, né, eles navegaram aqui nos últimos 7 dias, quantas sessões, a taxa de rejeição e a duração de sessão. Né? Então eu consigo todas essas informações através do Google Analytics em um único olhar. E óbvio que você tem muitos outros fatores que você consegue entrar e trazer mais informações. Eu consigo olhar aqui, por exemplo, a faixa de idade que estão entrando no meu site. Eu consigo olhar qual é o comportamento, quais são as páginas que as pessoas estão navegando. Porque o meu objetivo no site da ComSchool, por exemplo, é fazer venda de curso. Então as pessoas estão chegando até a página de venda, estão chegando até a página do curso, então eu consigo analisar tudo isso através do Google Analytics. E você consegue configurar algumas conversões aqui também. Se é um comércio eletrônico, né, se é uma loja virtual, você consegue configurar o Google Analytics para ler as vendas. Né? Então, ele consegue pegar o valor das vendas e você olhar aqui no Google Analytics qual é o valor e qual canal que está trazendo mais venda. Ou senão você pode colocar algumas metas dentro do Google Analytics. Por exemplo, pessoas que chegaram na página de obrigado desse site. Então eu tive 107 pessoas que chegaram. Por que você cria essas metas? Para você poder olhar especificamente cada uma delas. Né? Então eu quero olhar aqui a página de obrigado. E ele vai me trazer informações sobre essa página, mais especificamente. E outra coisa muito interessante, um dos principais pontos aí do Google Analytics, é você olhar da onde está vindo o seu acesso. Então eu quero descobrir, da onde está vindo o meu acesso? As pessoas estão chegando no meu site. Tenho 1000 pessoas que chegaram nesses últimos 7 dias. Mas da onde elas vieram? Elas vieram da minha campanha do Facebook, elas vieram da minha campanha do Google Ads, elas vieram do meu e-mail marketing que eu disparei. Então o Google Analytics ele vai te trazer todas essas informações. Então ele traz aqui, quando é do Google CPC, é o Google Ads, Google Organic é o SEO, né, é a busca orgânica. Facebook, com esse número aqui no caso, ele é um anúncio que está rolando. Então ele te traz exatamente de onde as pessoas estão vindo. Se tiverem outros sites que direcionam para o seu site, vão aparecer nessa listagem também. Então o Google Analytics é uma ferramenta muito importante para você trazer esses dados e ela ajuda quando você vai criar uma campanha de SEO ou de Google Ads também. Por quê? Porque você traz os insights daqui de dentro. Então eu vou pegar e vou ver quantas pessoas estão acessando essa página, o que elas estão buscando no meu site, para justamente eu incentivar. Elas estão buscando um serviço muito específico, que já está tendo muita venda. Eu quero incentivar o outro serviço. Então eu vou analisar qual o caminho que ela está percorrendo. Porque às vezes vai colocar um banner numa página anterior de ela finalizar esse serviço que já vende muito para direcionar para o próximo também. Ou fazer uma campanha específica. E aqui você consegue vincular também com o próprio Google Ads, né? E ele traz já as informações certinhas das campanhas, né? O valor que foi gasto, quantidade de cliques. Aqui ele traz quais as metas, né, que foram batidas. Então, formulário, WhatsApp, quais são as metas batidas. Se você tem um e-commerce, ele já vai trazer qual é o valor que ele está trazendo de conversão, né? Então, não só a quantidade, mas os valores, porque um comércio eletrônico vai estar vinculado ao preço também. Então, o Google Analytics ele é muito importante justamente por esse motivo. E tem o Google Search Console. O Google Search Console ele é um pouco mais... ele é mais para um olhar também de SEO. Ele é muito... Então, não quero pagar o SEMrush. Tem outra possibilidade? Sim, você pode usar o Search Console. O Search Console é uma ferramenta do próprio Google que você cadastra o seu site, você vai vincular o seu site ao Search Console, ele vai pedir para você verificar se a propriedade do site é sua mesmo, então você não consegue analisar qualquer site, só sites que são sobre o
sobre sua responsabilidade, sobre o seu domínio. E ele vai te trazer informações interessantes no sentido de busca também, né? Então aqui essa é a cara do Search Console e ele traz a parte, ele é específico para olhar SEO, busca do Google, uma própria ferramenta do Google. Então aqui eu consigo enxergar o desempenho do meu site, quantas impressões eu estou tendo e quantos cliques eu estou tendo na busca orgânica. Qual é o meu CTR? CTR é a taxa de impressão, clique por impressão, né? Então, quantas impressões eu preciso ter para conseguir um clique? Então, essa é o CTR, que ele aparece aqui, essa taxa de CTR. Vocês vão ver que CTR existe dentro do Google Ads, existe dentro do Search Console, existe dentro do SEMrush. CTR é uma métrica que é muito usada para justamente você entender qual é a taxa, né, de interação do seu anúncio. Seja ele no Google Ads, seja ele dentro do Facebook também. Fiz um anúncio dentro do Facebook. Mas eu quero saber qual é, né, o resultado que ele está dando. Quantas pessoas eles estão aparecendo para quantos cliques. Esse CTR é que vai te indicar isso. CTR bom ou ruim vai depender do mercado que você está atuando. Tá? Não tem um número fixo acima de 5%. Não tem. Ele vai depender muito do mercado que você está atuando, do público e da campanha que você está fazendo também. Porque você pode escolher fazer uma campanha mais aberta ou mais específica. Óbvio que quanto mais específica for a sua campanha, mais direcionada, por exemplo, no Facebook, se você for fazer para um público mais específico, esse CTR tem que ser maior. Se você vai abrir mais, mesmo palavra-chave dentro do Google Ads, eu vou fazer uma campanha paga para tênis. Quero pegar todo mundo que procura tênis. Provavelmente o meu CTR vai ser menor, porque minha veiculação do meu anúncio de tênis, ele pode aparecer para quem está procurando informações sobre um tênis de corrida e não querendo comprar, ou ler sobre a parte de fabricação de tênis, não necessariamente um produto de tênis. Então, provavelmente o meu CTR vai ser menor. Agora, se eu colocar tênis, Nike, vermelho, Air Jordan, é bem específico, o meu CTR tem que ser maior nesse caso. E no outro seria menor. Pode, claro. Então, na verdade, dentro das campanhas, principalmente de Google Ads, para você saber se o seu CTR está bom ou se ele está ruim, na verdade, dentro do Google Ads, você tem a possibilidade de verificar a porcentagem que você está aparecendo também dentro de um leilão. Então, eu estou aparecendo 80% no leilão dessas palavras-chave, estou aparecendo 50%. Então, esse é um comparativo que você pode ter aí, né, juntando as duas métricas, entendeu? Então, se eu estou aparecendo pouco no leilão, provavelmente o meu CTR não está tão bom, entendeu? Mas o CTR ele é muito delicado. Não existe uma fórmula mágica assim de te falar, dentro do setor de educação é 10%. Não, porque depende das palavras-chave que você está usando, entendeu? Se você está usando, por exemplo, a palavra-chave curso de uma forma mais abrangente, se você tiver um CTR de 3%, já é ótimo, 2%, porque está atingindo todo mundo. Você vende curso de biomedicina, de enfermagem, só que pode ser que alguém está procurando curso de marketing digital e foi impactado pelo seu anúncio. E, obviamente, ele não vai clicar porque o seu anúncio está falando de curso de enfermagem e biomedicina. Então, o CTR ele vai variar muito nesse sentido. É muito difícil você ter um CTR muito alto, assim. Você vai ter CTR muito alto, tipo de 40%, 50%, normalmente quando você faz campanhas de branding, né? Quando você faz campanhas com o nome da sua marca. Então, se eu fizer uma campanha com o nome com School, o meu CTR ele realmente é mais alto, bem mais alto. Agora, em campanha geral, normalmente é difícil de você ter um CTR muito acima assim, de 20%, já é bem difícil. Normalmente você vai ficar até 7%, 8%. É o padrão assim de você ter de CTR, de palavras gerais, né, que não seja de branding. Mas é isso que eu estou falando, é muito específico. Porque você tem a questão de
Se você está fazendo uma palavra long tail ou uma palavra mais curta. Se você está cauda longa ou uma palavra mais curta. Se você está fazendo uma palavra de branding, que tem a ver com a sua marca, ou se você está fazendo uma palavra-chave totalmente aberta. Então, o CTR ele vai variar muito nesse sentido. Na verdade, o CTR em si, ele é uma taxa que ele é um cálculo de divisão de clique pela quantidade de impressão. Ele é basicamente esses dois só. É óbvio que daí o que interfere, né? Como você faz para aumentar esse CTR? Dentro do Google Ads, questões de palavras-chave mais específicas, dentro de uma rede social, que você vai fazer um anúncio pago, é você direcionar para um público mais específico. Então, provavelmente, seu CTR vai subir. Porque, se eu colocar um público amplo, eu quero atingir totalmente todo mundo de 18 a 45 anos, e for divulgar curso de marketing digital, obviamente o meu CTR é mais baixo. Agora, se eu entro e coloco um interesse ali por trás, que seja pessoas que são interessadas em marketing digital, em anúncio online, em e-commerce, empreendedor, eu começo já a ter um público mais específico e, consequentemente, meu CTR tem que ser maior. Porque ele vai mostrar para menos pessoas, só que são pessoas mais interessadas, então o meu número de cliques proporcionalmente tem que ser maior. Entendeu? Então, basicamente, o que vai sempre ajudar a melhorar o seu CTR é muito a questão de público, né? Público, palavra-chave, o quão mais específico for. Óbvio que existem outras questões aí por trás do CTR, né? Existe a imagem que eu estou usando, então, até o Maurício estava falando, né? Que é um laboratório a rede social. Quando eu falo de rede social, obviamente é muito importante você usar o teste AB, fazer teste. Mesmo no Google Ads, são ferramentas que possibilitam você fazer o teste, desligar o seu teste muito rápido. Então, é muito importante você fazer o teste. Então, vou colocar, meu CTR está baixo nessa imagem. E se eu trocar a imagem? Estou usando uma imagem ilustrativa, de um desenho. E se eu colocar uma foto, será que aumenta? E se eu mudar o formato? Em vez de usar uma imagem, vou usar um carrossel dentro da rede social. Vou usar um vídeo. O que isso altera? Tem muitas variações e realmente traz resultado. Por exemplo, você mudar de imagem para carrossel, normalmente você tem um aumento de interação, você tem um aumento de CTR. Então, você tem toda essa parte que envolve, e o principal aí é testar. Então, testa o público. Estou na dúvida se eu vou segmentar para esse público ou para esse. Coloca os dois para rodar. Coloca os dois para testar, e daí você deixa 10, 15 dias rodando, dependendo do investimento que for, e você chega numa conclusão. Esse aqui está me trazendo mais resultado, esse aqui teve mais clique, esse aqui teve mais venda, eu vou manter esse. Então, tanto nas redes sociais, que foi o caso que você trouxe como exemplo, mas tanto do Google Ads, você consegue fazer todos esses testes, porque dentro do Google Ads, você também tem anúncio para fazer. E daí você faz o anúncio escrito, né? Mas o que eu vou escrever, o que vai impactar mais as pessoas? Você vai saber o que vai impactar mais testando. Não tem uma regra, uma receita mágica, né? Não, coloca essa palavra que isso vai funcionar e você vai decorar. Não existe. É muito teste. Então, vou fazer teste AB, teste de 3 variações, 4 variações de anúncio, para saber o que me traz resultado. E você consegue mensurar isso rápido. Essa é a vantagem, grande vantagem do digital, é você conseguir fazer essas alterações rápidas. Hoje eu coloquei um anúncio, daqui a 3 dias eu vi que ele, não está performando nada bem, eu vou, pauso ele e subo um outro anúncio. Então, nesse sentido, ele traz muito bom de testar dentro do marketing digital. E para isso, óbvio, você precisa estar acompanhando o Google Analytics, que eu mostrei antes, você precisa estar acompanhando, estou falando de a parte de SEO, vou acompanhar o Search Console também, que eu estava falando aqui, você tem esse CTR, e ele te dá também um gráfico de posição média, né? A posição média, ele mostra qual a variação que você está tendo de posição, que nem o SEMrush ele trazia, essa palavra-chave está na primeira, essa está na segunda, aqui ele está trazendo uma média, né? Então, se eu pegar todas as palavras-chave que o Google está lendo, eu estou na 16ª posição, seria a minha média, né? Então, daí qual a estratégia que eu vou fazer para subir? E aqui embaixo ele traz alguns pontos aqui específicos, né? Então, quando buscam essa palavra-chave, leve, traz, transporte,
qual a quantidade de cliques que eu tenho e qual a posição média que ela está aparecendo. Então ele te traz essas informações para você também poder melhorar. Então, se você não quer pagar o SEMrush, por exemplo, você pode usar o Search Console. É uma ferramenta gratuita que vai trazer essas informações. Vai te trazer aqui também quais são as principais páginas que estão ranqueadas, que estão trazendo mais clique, qual a posição. Além disso, o Search Console é o lugar que você sobe o sitemap do seu site, o sitemap do seu site. Então você consegue informar para o Google. Quando você sobe o sitemap é a forma que o seu site é um mapa realmente do seu site, né? Então, no sitemap ele vai ter quais são as páginas, essas páginas estão levando para quais outras páginas, quais são as categorias, quais são os produtos do meu site. Então, quando você sobe o sitemap dentro do Search Console, você está informando para o Google quais são as suas páginas. Então, você ajuda o Google a rastrear, né? O Google tem aquele robozinho que vai passando por todas as páginas para ler e descobrir o que tem de conteúdo. Então, quando você sobe o sitemap, você está meio que dando um mapa para esse robozinho, ó, lê essas páginas. Então, você já ajuda o Google, né? E aqui ele traz a cobertura também de quantas URLs tem, né? Quantas páginas seu site tem válidas aqui, no caso. São 88 páginas válidas. Se tem alguma página com erros, tem alguma página que está com algum aviso e quantas páginas já foram excluídas desse endereço. Então, é um modo de você monitorar as suas páginas perante o olhar do Google, né? Como o Google está vendo o meu site? O que ele está enxergando de bom? O que eu preciso consertar? Então, aqui é uma ferramenta que te traz esses insights. E entrando no Google Optimize, alguém aqui já usa o Google Optimize? Alguém conhece? Bom, o Google Optimize ele é uma ferramenta um pouco mais não tão difundida no mercado, não é tão conhecida, mas qual é a vantagem dele? Ele é uma ferramenta que é para você fazer teste AB dentro do seu site. Então eu quero testar um botão dentro do meu site. Não sei se eu vou deixar esse botão azul ou verde ou vermelho, então eu quero testar. Então você abre essa ferramenta do Google Optimize e você vai subir lá no Tag Manager, vai colocar a tag no seu site e você consegue fazer esse teste. O que o Google faz? Ele basicamente sobe uma máscara em cima do seu site, então você não vai precisar mexer na configuração, você entra, é bem fácil de mexer nele. Deixa eu ver se eu tenho algum teste aqui rodando, eu acho que não. Mas eu tenho ele aqui aberto, a cara dele é essa. Você consegue criar uma experiência, né? Daí ele te pergunta aqui, você quer teste AB, teste de multivariáveis. Teste AB você vai testar duas variáveis, eu quero azul ou verde, testar meu botão. Teste de multivariáveis, eu quero testar algumas condições. Eu quero testar se o meu botão é azul, é verde ou é vermelho. E aí ele fica melhor com esse texto ou esse outro texto. Então ele vai fazendo, ele vai cruzando essas variáveis. Então, seu texto azul seu botão com esse texto azul, ele vai te trazer a quantidade de cliques que teve. Esse texto na cor vermelha, ele vai te fazer. Então, ele vai cruzando todas essas combinações para te trazer resultado. E ele sobe essa máscara e para cada usuário que entra no seu site, ele mostra uma cor diferente ou um texto diferente. Então, nesse sentido, essa ferramenta vai trazer justamente uma experiência. Deixa eu ver. E ele vai te trazer essa experiência de você testar, fazer um teste AB ou de multivariáveis do seu site e poder tirar conclusões para como performar melhor, como otimizar ainda mais o seu site. Então, eu quero aumentar as vendas no meu site. Será que se eu trocar a cor eu vou conseguir ter esse aumento? Ou quero trazer mais lead, né? Mais pessoas cadastrando dentro do meu site. Se eu mudar o texto, será que eu consigo? E aí você vai realizando diversos testes, é aquilo que a gente falou do marketing digital, de ele possibilitar todos esses testes. Então você vai testando e vai descobrindo e vai cada vez trazendo uma performance melhor para o seu site. E aqui normalmente ele fica com essas variáveis aqui, né? Aqui é o de um teste AB. Então você tem a original e um teste aqui sendo feito. Qual o peso que eu quero? Eu quero um peso de 50%. Então vai em metade, metade.
Para metade das pessoas ele vai mostrar um, para metade ele vai mostrar outro. Ah, não, eu quero mudar. Eu quero que a página original, como eu sei que ela está funcionando, eu quero deixar 75% o peso dela e 25% o peso do teste para não afetar tanto o que eu já tenho hoje, porque eu tenho medo de fazer grandes mudanças. Então eu venho aqui e altero para o peso para ser 25%, em vez de uma divisão uniforme, eu coloco porcentagem personalizada e altero aqui, né? 75% e 25%. E você coloca concluir e você vai mexendo. Mas basicamente é isso. Para mexer nele, você vai instalar uma extensão do Chrome nele e ele vai permitir que a hora que você abrir seu site, você consegue fazer alterações. Essas alterações você não precisa saber de código, você consegue clicar no texto e alterar, ou clicar no botão e ele vai te dar a opção de mudar a cor. Então você não precisa saber de código para fazer essas alterações, fazer esse teste no seu site. Então às vezes, para eu fazer um teste, eu preciso de um programador, de um TI, que vai me dar muito trabalho. Se você pede para ele instalar só essa tag, você vai fazendo os testes sem grandes conhecimentos de programação. E tem o Google Data Studio, ele é uma ferramenta um pouco mais específica, aí já é um pouco mais complexa, digamos assim. Ela é basicamente uma central do Google para você trazer os dados, centralizar todos os dados em um lugar só. Então, para quem gosta de ver números, gosta de ver dados, essa é uma ferramenta muito, muito legal. Mas aí é um pouco mais complicado de mexer. Mas você consegue centralizar os dados do Google Ads, do Google Analytics. Se você instalar uma extensão que tem dentro dessa ferramenta, tem o Supermetrics, você consegue instalar lá dentro, ela vai puxar informações do Facebook Ads. Então você consegue montar um painel que você vai visualizar todos esses dados em um único lugar. Então você consegue combinar tabelas também para cruzar, né, criar uma tabela no Google Drive e trazer esses dados aqui para dentro para visualizar ele de forma gráfica. E o mais legal é que quando você linka o Google Ads, linka o Facebook Ads, ele vira uma tabela, um relatório dinâmico. Né? Então você consegue configurar a data, por exemplo, e entrar aqui e falar, não, quero ver agora nesse último mês o que aconteceu. Ou compartilhar com alguém, estou prestando serviço a uma agência, estou prestando serviço para o meu cliente. Em vez de todo mês eu puxar um relatório e montar esse relatório, eu compartilho o Google Data Studio, ele gera um link desse relatório e a pessoa consegue acessar, até mesmo no celular ela consegue acessar esse relatório. Só que ele é um pouco mais trabalhoso, em si, de você fazer essas ligações entre as ferramentas. Ele é gratuito também, mas ele traz todas as informações e basicamente, né, se você for olhar, trouxe a parte de vários pontos aí que são importantes de análise. Então ele seria um centralizador de toda essa análise do marketing digital. E é basicamente isso. A gente tem, como o Maurici falou, a gente tem alguns cursos aqui dentro, né? A gente tem um curso de Google Data Studio para quem já está num nível um pouco, já está trabalhando com marketing digital, já sabe montar campanha. Tem um curso de Data Studio, a gente tem um curso de Analytics também, né? De Google Marketing em si, que são todos esses pontos que eu trouxe aqui vão ser trabalhados. Então são cursos interessantes aí para vocês estarem conhecendo, para quem se interessou nesses pontos que eu trouxe, né? Então é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição, mas é basicamente isso aí. Obrigado a todos por terem vindo no PDD, por estarem aqui no Performance Digital Day, né? Pela presença de vocês, pela atenção. Obrigado pessoal de casa que está assistindo a gente também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil todos esses dados e essas palestras que a gente teve hoje. Espero que vocês consigam dar uns passos a mais aí dentro do marketing digital e venham aí conhecer também os nossos cursos e que a gente se encontra aqui várias e várias vezes aqui dentro da ComSchool. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Não? Então tá bom. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar por e-mail também.
tanto o meu e-mail, o Maurici também disponibilizou o dele. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, mesmo se for de um curso ou de algum tema específico da palestra que vocês não entenderem. Amanhã, entre hoje e amanhã, a gente vai estar disparando a gravação também para vocês por e-mail de todo dia, né? Com as 3 palestras. Então, é isso. Espero que tenham gostado.